Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro com o Evangelho. Convido a todos a iniciarmos essa assistência de hoje, unindo os nossos pensamentos, o nosso coração, buscando a presença do nosso Divino Amigo Jesus, rogando ao Mestre que possa apaziguar o nosso coração, nos fortalecer com fé, com esperança e com alegria, que nós possamos, com as reflexões, os ensinamentos de Jesus, encontrarmos a força que existe em nós para superarmos os desafios que a vida nos oferece como forma de aprendizado e de crescimento. Se conosco, Jesus querido, agora e sempre. Ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ter a coragem de aprender, de praticar, de recomeçar tantas vezes quantas forem possíveis, e que possamos aprender a termos um olhar compassivo, acolhedor com nós mesmos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Bom, meus queridos, nós sabemos que o Evangelho é esse bálsamo que cada um de nós precisa, nos momentos de alegria, mas especialmente nos momentos de maior dificuldade. A doutrina espírita, esse consolador que nos direciona para uma vida mais justa, para uma vida de força, de equilíbrio, de fé, que nos oferece vários livros psicografados por espíritos que vêm ao nosso encontro para nos trazer, através da literatura, a força da esperança, da fé, o alívio para as nossas dores. Essa mesma doutrina que traz em seus seguidores muitos autores que, com uma compreensão maior dos ensinamentos de Jesus, da vida, trazem livros belíssimos que calam tão fundo na nossa alma. Um desses escritores que a maioria de nós conhece é José Carlos de Luca, que com toda a simplicidade ele aborda vários temas da nossa vida, nos dando a esperança, nos chamando a atenção para os comportamentos equivocados que sempre nos levam a um estado de maior assim tristeza. E eu estava lendo este livro dele chamado Cura e Libertação, um livro que fala muito sobre pensamento, sentimento, esse poder que cada um de nós traz de tanto atrair coisas boas quanto atrair coisas ruins. E eu peço permissão para todos para trazer esse capítulo Acredite na Vitória, que é um capítulo que ajuda muito cada um de nós a encontrar essa força interior que todos nós temos para superar esses desafios. E veja que ele começa o capítulo dando um título
no imperativo, né? Acredite na vitória. Então, e nesse título, nós já vamos pensando quem que ele está pedindo para acreditar, para que cada um de nós tenha essa convicção de que é possível sim vencermos e de que essa força está em nós. E ele começa com uma citação de uma frase inspiradora de André Luiz, que está no livro Respostas da Vida, onde André Luiz diz assim: creia na influência e na vitória do bem, com tanta convicção que não possa prender-se a qualquer ideia do mal. Eu vou ler de novo. Creia na influência e na vitória do bem, com tanta convicção que não possa prender-se a qualquer ideia do mal. Só daqui nós já imaginamos o que está por vir, né? Então veja a importância do acreditar, a importância de focar, de utilizar essa força do pensamento nesse lado positivo. Essa convicção, o que é convicção? É quando nós temos realmente uma crença absoluta de que nada nos abala. Então, a nossa felicidade, a nossa cura, a vitória está na convicção dos nossos valores, das nossas crenças. E quantas vezes nós resvalamos na descrença, na dúvida, principalmente quando nós percebemos que estamos novamente deslizando, esbarrando naquelas situações conflituosas que nós enfrentamos, vencemos, mas às vezes nós estamos de novo diante delas e estamos nos sentindo inseguros. Então ele começa esse capítulo trazendo uma história que é extremamente ilustrativa desse poder, dessa convicção dos nossos pensamentos. Então ele diz assim: Catherine Ponder, pesquisadora das leis mentais, essa Catherine Ponder é uma autora americana que ela trabalha muito sobre prosperidade, pensamento positivo, sobre cura, realização pessoal, tem vários livros escritos. E ela, certa ocasião, escreveu um artigo numa revista médica, e nesse artigo ela relatou um caso onde realmente se comprova a influência do pensamento no corpo. E qual foi o caso? Então vamos lá. Um médico então diagnosticou dois homens que o consultaram. Esse médico fez a consulta, os dois fizeram exames, e quando veio o resultado dos exames, o médico viu que um deles estava em perfeito estado de saúde, mas o outro era portador de uma doença que estava num estágio já, numa condição muito séria, muito grave, e que ele, para prolongar a vida dele, precisava realizar algumas mudanças. E ele recomendaria que esse homem se mudasse para as montanhas, para respirar um pouco de ar puro e poder, assim, ter um pouco mais de qualidade de vida, porque o coração dele já estava fraco e não ia aguentar muito tempo. E esse médico iria enviar o resultado dos exames com o diagnóstico por carta. Mas o que aconteceu foi que essas cartas foram trocadas. E aquele jovem, que os exames estavam normais, saudáveis, recebeu a carta dizendo que ele era portador daquela doença grave, que ele estava com os dias contados e que recomendava então que ele fosse para a montanha para poder ter um pouco mais de sossego. Imagina você receber uma carta dessas. Então, De Luca nos conta que imediatamente, né, a partir do relato da Caterine, esse rapaz desistiu do trabalho e foi para as montanhas, onde depois de algum tempo ele realmente faleceu.
Agora, aquele paciente que realmente estava doente, mas que recebeu a carta com um diagnóstico promissor, um diagnóstico dizendo que ele estava saudável, o que aconteceu com ele? Aquilo o deixou tão feliz, tão impactado, que em pouco tempo ele realmente estava ótimo. Ele, que de acordo com o médico estava com os dias contados, ficou curado. Então, por essa história, nós percebemos que todo o processo de cura e libertação começa pela renovação dos nossos pensamentos. Veja que importante isso que De Luca descreve para nós. Dificilmente alguém conseguirá agir positivamente, tendo na mente ideias predominantemente negativas. Isso se explica pelo fato de que nós, seres humanos, não somos apenas um ser corporal, nós somos uma alma, nós somos um corpo que temos uma alma. Na verdade, nós somos uma alma que temos provisoriamente um corpo. A nossa essência é a alma. Essa alma que nós não enxergamos com os nossos olhos, ela está lá, comandando a nossa vida. O corpo, essa é a realidade que aqui na Terra, nessa dimensão, nós conseguimos perceber. Mas é uma realidade transitória, porque o corpo morre. Mas a essência, o que dá vida a esse corpo, que é a alma, ela permanece. É a nossa alma que sente. É a nossa alma ou o nosso espírito que pensa. É ele que influencia o nosso corpo. É ele que atrai as experiências da nossa jornada. O corpo sem alma é apenas um cadáver. E isso comprova que a parte invisível de nós, ou seja, o nosso espírito, é quem governa o nosso corpo. Quando o espírito se enfraquece, o corpo se abate e os problemas se agigantam. Isso não é novidade, porque lá no Antigo Testamento, em Provérbios de Salomão, no Provérbios capítulo 17, versículo 22, está escrito assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Daí, porque podemos afirmar que as soluções para os nossos problemas começam do invisível para o visível, ou seja, do espírito para a matéria, da alma para o corpo. Toda a transformação em nossa vida começa por dentro de nós. Começa pela parte invisível, mas que é a mais poderosa e a única capaz de mudar algo em nossa existência. Somente mudando o mundo de dentro é que conseguimos mudar o mundo de fora. Sem mudar aquilo que está lá dentro de cada um de nós, vai ser difícil mudar o que está do lado de fora. No texto, De Luca diz que ele vê pessoas lutando muito na vida em busca dos seus objetivos, mas carregam interiormente pensamentos limitantes, negativos, quando não pensamentos opostos aos objetivos que estão perseguindo. E pensando assim, dificilmente chegarão aos resultados desejados, apesar dos esforços que estejam fazendo. Então, quantas vezes nós queremos uma coisa, desejamos tanto, mas nem percebemos que os nossos próprios pensamentos estão agindo contra nós mesmos.
E veja essa afirmação, como é importante. O pensamento é uma força poderosa, uma força eletromagnética que pode abrir portas ou fechar caminhos. Então, isso faz-nos pensar que quantas vezes, pelo nosso pensamento, nós atraímos a saúde, ou quantas vezes nós podemos atrair a doença. Lembrando, né, o início daqui do capítulo. Então, quando alguém alimenta pensamentos tristes, estará produzindo uma energia negativa correspondente. E essa energia se volta contra a própria pessoa que a produziu, deixando abatida, doente e sem forças para enfrentar os desafios da vida. Nenhum tipo de pensamento deixa de ser compartilhado pelo corpo. A mente está conectada com cada célula do nosso organismo, de modo que qualquer tipo de pensamento, positivo ou negativo, reverbera em cada célula e em cada órgão do nosso corpo. Os espíritos nos ensinam que quase todas as doenças que nós possuímos começaram no nosso pensamento. E quando uma ideia fixa, uma ideia doentia, se prolonga, ela acaba afetando o nosso corpo físico. E não só ideias, como emoções também podem ser destrutivas. O ódio que não passa, o desejo de vingança que se perpetua, o melindre que não cede, a mágoa que não se dissolve, o remorso que continua corroendo, a tristeza que não para, o ciúme que não cessa. De Luca escreve que tudo isso são ideias doentias, geradoras de energias destrutivas, que se convertem ao longo do tempo em doenças físicas e emocionais. E continua assim. Vejamos que na história narrada no início deste capítulo, o homem saudável, ele acreditou que estava gravemente enfermo e veio a falecer. E o homem que de fato estava doente por acreditar que não tinha doença alguma, continua vivo, gozando de boa saúde. O que está na mente se projeta para o corpo. Por isso, somente vamos encontrar a real quando conseguirmos curar nossas ideias doentes, tirando-as da nossa mente, tal como um cirurgião faz a extração do tumor do organismo. Quero que você preste atenção nas palavras que este espírito, já do outro lado da vida, deu a respeito do poder dos bons pensamentos. Observe a profundidade do ensinamento que nos convida a uma permanente atitude mental positiva sobre a vida, mesmo quando tudo pareça conspirar contra a nossa felicidade. E esse texto que De Luca vai transcrever aqui para nós está no livro Muito Além da Saudade, psicografado por Carlos Bacelli. E o trecho é o seguinte: não nos esqueçamos de que os nossos pensamentos otimistas muito podem no serviço da regeneração das células enfermas. Não acredite na irreversibilidade do karma, que sem dúvida pode ser alterado na permuta da dor pelo bem. Olha que coisa linda. E aqui a gente se lembra de Jesus, que Jesus curava as pessoas e dizia:
a tua fé te curou. Lembram-se da mulher hemorroíça? Quando Jesus diz que uma virtude saiu dele, a fé daquela mulher era tão grande que foi capaz de absorver, de assimilar a energia mais pura, mais saudável de Jesus. E a convicção dela de que aquela energia de Jesus ia curá-la, que realmente operou uma mudança significativa no quadro de saúde dela. Então, assim como os pensamentos positivos podem causar a nossa cura, nós precisamos ter cuidado com os pensamentos negativos. Porque o pensamento negativo, vamos continuar a leitura, não se limita a atingir apenas o organismo. Voltemos àquela ideia de que a alma é energia. É uma usina poderosa de forças. E se essas forças não estiverem canalizadas positivamente, elas irão se voltar contra nós, produzindo malefícios em nosso organismo. Por exemplo, uma pessoa que não acredita no próprio sucesso, que não crê nas suas capacidades, que não enxerga o seu próprio valor, dificilmente vai encontrar oportunidades de crescimento em sua vida, chegando inclusive a acusar a sorte ou a Deus, quando, na verdade, deveria olhar para dentro de si mesma e verificar quanta negatividade existe no terreno dos seus pensamentos e sentimentos. André Luiz, entidade espiritual que escreveu diversas mensagens através do Chico Xavier, afirma que devemos acreditar firmemente na influência e na vitória do bem, para que não haja espaço para o mal em nossa mente. A recomendação espiritual se justifica porque, se o mal ocupar espaço em nossa mente, ele vai se projetar em nossa vida. Daí o alerta para que venhamos a crer na vitória do bem com muita convicção. Lidando há vários anos com centenas de pessoas em atendimentos espirituais, De Luca percebe que muitas dão muito mais crédito ao mal do que ao bem. Inúmeras delas montaram um cenário mental em que a dor e o sofrimento se tornaram como bancos de uma praça onde a pessoa passará o resto de seus dias. Muitos até querem o bem, o sucesso, a saúde, mas no fundo não acreditam que possam desfrutar dessas condições e por isso inclinam seus pensamentos para o negativismo. E a cura e a libertação passam necessariamente pela alteração, pela mudança dessa perspectiva trágica e maligna que se instalou na mente da maioria das pessoas. Puxa, aqui eu pensei quantas vezes nós às vezes nos deixamos levar, não é, por esse pessimismo. Então, quando nós vamos ao self buscar uma ajuda na assistência espiritual, nesse momento que nós estamos aqui buscando uma assistência espiritual à distância, se nós acreditamos com convicção, como diz André Luiz, que nós estamos sendo ajudados, o nosso pensamento atrai essas forças positivas. E nós conseguimos, assim, estar em condição de absorver esses fluidos que modificam as nossas células do corpo físico, as nossas células do corpo espiritual. É isso tudo aqui que o De Luca está dizendo para nós. Então, é muito importante, não é, que nós possamos, então, refletir e renovar a nossa mente. E esses conceitos foram passados por Jesus e foram também compreendidos por Paulo. Paulo de Tarso, na sua carta aos Romanos, né,
ele escreveu assim para aquela comunidade: Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que que Paulo fala com essas palavras? Ele diz que a vontade de Deus é boa para todos nós, é agradável, é perfeita. Deus só quer o melhor para cada um de nós. E nós não devemos acreditar nas coisas ruins que o mundo muitas vezes mostra. Então vamos utilizar esse bom senso. Então que a nossa mente não esteja nessas coisas ruins, feias, sem esperança que os nossos olhos veem no mundo, mas que sejam essas coisas perfeitas, boas, que a vontade de Deus quer para cada um de nós. Porque o que o sistema do mundo quer? O fracasso. Mas Deus quer a nossa vitória. Muitos podem querer que nós choremos, mas Deus quer que a gente sorria. O mundo pode roubar a oportunidade, mas Deus sempre vai dar uma nova oportunidade, vai abrir uma nova porta para todos nós. As pessoas podem chegar e falar: nada vai dar certo na sua vida, mas a vontade de Deus prepara um caminho certo só para você. Todos podem ter desistido de você, mas a vontade de Deus é estar juntinho do seu coração, dos instantes mais solitários da sua existência. Entretanto, para experimentarmos tudo isso, é preciso, como disse Paulo, renovar a nossa mente, transformar a nossa mente, experimentar aquilo que é bom, que é agradável, que é a vontade de Deus. Então, a nossa cura, a nossa libertação está nessa mudança de foco, de pensamento, está na nossa renovação mental. E é difícil, não é nada fácil, porque muitos de nós cultuamos ao longo de muitas e muitas existências esses pensamentos negativos, o pessimismo. Isso não nos leva a nada. E hoje, esses espíritos desencarnados e os encarnados estão nos ajudando a nos acordar. Veja, nos lembrar que nós somos filhos de Deus, nos lembrar que nós somos essa potência divina, que temos essa força do pensamento, que é capaz de agregar o bem, como é capaz de desagregar as nossas células. Então, saúde, cura mental, cura espiritual, está vinculada à renovação de células, a transformar células doentes em células saudáveis. Então, os nossos caminhos serão abertos, haverá prosperidade, haverá equilíbrio, haverá espaço para o amor em nossa vida, quando nós nos abrirmos a isso. Quando nós acreditarmos de que nós, filhos de Deus, somos capazes, de que mesmo que com aquele aperto no peito, com aquela desconfiança, nesse momento, nós vamos parar, pensar como eu posso realizar essa minha renovação mental. E aqui nesse capítulo, De Luca traz para a gente três itens, na verdade, de como fazer essa renovação. Vamos lá. Qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é acreditar qual é a vontade de Deus para mim. Nós já vimos que essa vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Nós já vimos que Deus quer o melhor para cada um de nós. Então, tendo essa convicção, não vamos dar crédito na nossa mente
para as ideias equivocadas, para essas ideias que são contrárias a essa vontade. Porque Deus não castiga, Deus nos ama, Deus nos criou por amor, Deus nos criou porque nos quer que a gente seja feliz. Deus se importa com cada um de nós e não está longe de cada um. Deus não está distante dos problemas. Então o De Luca diz: cultive com todas as suas forças a ideia de que Deus o ama como Pai devotado e cuidadoso e que está sempre disposto a fazer tudo pelo seu progresso. Diariamente, nós vamos nos alimentar dessa ideia que nós encontramos na Bíblia, nos Salmos de Davi. Mas tu, Senhor, é o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. O Senhor é meu pastor, é meu refúgio, é minha fortaleza, nada me atingirá. Então, quantos nós temos nos Salmos é, essa mensagem de força, de busca de refúgio em Deus e de consolo e de fé? Então vamos acreditar que Deus é nosso refúgio, é a nossa couraça, é a nossa fortaleza, é o nosso abrigo. E isso, com certeza, vai dar uma mudança em nossa vida. A segunda orientação de De Luca: pense positivo, através de imagens mentais positivas. Todo pensamento cria uma imagem em nossa mente. E nós tendemos a nos comportar de acordo com as imagens mentais que criamos com os nossos pensamentos. Muitas pessoas, todos nós, na verdade, queremos mudar o comportamento, mas não mudamos as imagens que fizemos de nós mesmos. Então, vai ser difícil conseguir mudar de atitude sem mudar de pensamento. Nossa mente funciona com imagens. Se você tem um pensamento de medo de dirigir, a sua mente vai criar uma imagem correspondente, mais ou menos parecida com essa. Você está dirigindo o carro e, em meio ao congestionamento monstruoso, suando em bicas, com a perna tremendo, o coração disparado, o motor morrendo a cada hora e você com vontade de fugir daquele local, deixando o carro ali mesmo e ainda por cima sendo vaiado por todos os motoristas à sua volta. Essa imagem vai ficar gravada em sua mente. E todas as vezes que você pegar o carro, o filme mental vai rodar e você provavelmente se comportará de acordo com a imagem gravada por seus pensamentos. E quantos outros exemplos? Eu tenho medo de fazer determinada coisa, porque isso alguém pode chegar e vir para mim. Eu não vou sair na rua sozinha, porque alguém pode me abordar, alguém pode me machucar. Enfim, todos esses medos destrutivos, vamos lembrar que o medo é um recurso de proteção, mas quando entra nesse destrutivo, é algo limitante. Então, qual é o segredo? Criar imagens mentais fortes e convincentes de que tudo aquilo que você deseja que aconteça vai acontecer. Então, não pensar mais naquelas coisas ruins, né? É, vai acontecer coisas boas. Aquilo que você imagina que é de ruim não vai acontecer. Então, veja, a neurociência hoje já explica muito esse processo do pensamento, né? Uma coisa assim, um exemplo bem simples, né? Se nós ficamos pensando o tempo todo assim, ai, eu não posso me esquecer de pagar essa conta, eu não posso me esquecer de levar esse pacote lá para minha amiga, a imagem da mente vai criar exatamente o contrário.
porque a imagem, o cérebro não registra o não. Então, assim, não posso me esquecer de pagar a conta. O que que acontece? Nós vamos esquecer de pagar a conta. Então, a neurociência já diz assim: preciso me lembrar de pagar a conta, né? Então, nós estamos vinculando, porque quando fala, eu não posso me esquecer de pagar a conta, já é algo que lembra uma coisa negativa. Quando, putz, preciso me lembrar de pagar a conta. Então, significa que isso você está criando uma mensagem, uma imagem positiva daquilo que você quer que aconteça. Então, vamos usar a neurociência com visualizações positivas. E essas visualizações positivas criam campo eletromagnético positivo, favorecendo o acontecimento, a concretização de tudo isso que nós queremos. Por isso que falo, pensamento é vida, pensamento é criação. Então, se pensamento é vida, pensamento é criação, vamos aqui ao terceiro item. Pense, então, com vontade, porque a vontade é uma potência da alma, né? Os espíritos, então, nos dizem, né, que a ideia surge da onde? Né? Nós, espíritos, essa alma que nós dissemos no começo, emite essa ideia e essa ideia se propaga pelo nosso pensamento e é realizada através da vontade. Então, quando nós estamos pensando, nós estamos criando imagens ao nosso redor. E ao criar essas imagens ficam ao nosso redor, nos ajudando ou muitas vezes criando um ambiente pestilento, um ambiente desfavorável para o nosso desenvolvimento. Então, aqui o De Luca, ele cita uma médica aqui no Brasil, doutora Marlene Nobre, que fundadora da Associação Médico Espírita do Brasil, que fez 30 anos agora. Essa médica estudiosíssima das leis espirituais, estudando os livros, todas as obras do André Luiz, ela concluiu assim: a ideia é um ser organizado para o nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Portanto, ao pensar, criando as imagens em sua mente, faça de tal forma que você tenha absoluta convicção de que tudo aquilo que idealiza já é uma verdade em sua vida. Sim, a vontade de concretizar seus pensamentos deve ser tamanha que você sente na visualização que seus sonhos já são uma realidade. Porque tudo o que ocorre no mundo material começou antes no campo energético, através da conjugação de um pensamento firme, aliado a uma vontade resoluta. Olha que coisa linda, um estudo de uma mulher extremamente inteligente, extremamente vinculada, não é, a esse estudo do pensamento. Quarto, decrete o bem em sua vida. Você vai decretar que a partir de hoje somente o bem vai ocupar a sua vida. É uma ordem que você está dando primeiramente à sua própria mente, eliminando assim toda a ideia do mal que ainda esteja envolvendo os seus pensamentos. O decreto na lei é uma ordem legal, é uma lei que você está criando para a sua vida. Você poderá elaborar esse decreto de forma assim. Então, Mônica, decreto harmonia, saúde, paz e prosperidade para minha vida. Então, vamos anotar essa frase. Eu coloco o nome, que é para fortalecer, decreto harmonia, saúde, paz e prosperidade para minha vida. E quando acordar,
Antes de iniciar suas atividades, proclame mentalmente o seu decreto, mas não como um mero repetidor de palavras. Visualize e sinta como a mais pura verdade tudo aquilo que você está decretando em sua vida. E tenha fé inabalável que seus propósitos já estão se materializando, pois essa é a vontade boa, agradável e perfeita que Deus tem para você. Você poderá proclamar seu decreto durante outros momentos do dia e principalmente antes de dormir. Poderá também escrever em sua agenda, no seu caderno, na parede do quarto, no post-it, na geladeira, enfim, aonde quer que você vai bater o olho, nós vamos colocar para a gente se lembrar disso, para que nós possamos, assim, treinar o nosso cérebro a acreditar com total convicção na vitória do bem, crendo de uma tal maneira, de uma tal convicção, que nós não vamos mais deixar espaço para os maus pensamentos. Pelo uso do decreto, você está colocando a sua vida sob o foco do bem. Por isso, não haverá mais espaço para pensamentos negativos que estejam predominando em sua mente. E o último, é claro que todo esse trabalho mental não te isenta das atitudes necessárias para a concretização dos seus sonhos. Muitos trabalham arduamente no pensamento positivo, mas permanecem de braços cruzados, esperando que a mera atitude mental seja capaz de transformar sonhos em realidade. A renovação mental positiva é fundamental porque muitas vezes a energia formada pelos pensamentos negativos pode impedir ou dificultar a concretização de nossas metas, mesmo diante do esforço que poderemos fazer para atingi-las. Entretanto, somente mentalizar o bem sem realizar em nossa vida não nos levará aos objetivos desejados. Então vamos lembrar aqui que a vontade tem que estar de mãos dadas com a sua parceirinha, que é a ação. Nós precisamos ter o quê? Disposição. Uma palavra que também tem ação, né? Ou seja, nós precisamos estar dispostos a fazer aquilo que nós nos propomos, a transformar o nosso sonho em realidade. E aqui ele traz uma citação, né, de um texto que diz assim: a fim de transformar uma visualização em realidade no mundo da forma, você deve estar disposto a fazer o que for necessário para que isso aconteça. Esse é o aspecto mais importante da visualização e da formação de imagens. Tudo o que você pode visualizar em sua mente já está aqui esperando que você se conecte a ele. O que precisa ser acrescentado é seu grau de disposição. Bem, vamos nos lembrando daquela história que De Luca contou ali no comecinho do capítulo sobre os dois homens que receberam diagnóstico médico. Algo semelhante ocorre nesse momento. Eu estou sendo portador de um diagnóstico divino que mandar entregar para você. Pode ser que você esteja se sentindo no fundo do poço, deprimido, desolado e sem saber para onde ir. Mas Deus mandou esse diagnóstico sobre o seu caso. Tome essa receita. Saiba que você pode estar abalado, mas não está destruído. Eis o resultado do exame assinado por Jesus. Tudo o que é impossível aos seres humanos é impossível para Deus. Quis compartilhar com vocês essa leitura tão rica, para que todos nós tenhamos essa certeza do amparo divino, mas que nós tenhamos essa certeza da necessidade de criarmos essa convicção dentro de nós, de que somos filhos de Deus, de que somos capazes,
de realizar coisas maravilhosas, de que a vitória é a vontade de Deus, de que os momentos difíceis são resultados das nossas ações, de nossos pensamentos inadequados, mas são resultados que estão aqui para serem vividos, encarados de uma maneira mais otimista, que servem para nos ensinar a sermos pessoas melhores. Então vamos treinar a nos olhar no espelho e a enxergar essas potencialidades. E assim, de tanto repetirmos, como diz a ciência, nós vamos interiorizando esses conceitos e nos libertando desses pensamentos tão destrutivos que impedem, às vezes, a gente de dar o segundo passo. Que Jesus nos ampare, que nos fortaleça e que nós possamos recorrer a essas leituras que mudam o nosso olhar, que nos ajudam a encontrar a esperança, a força, a autoconfiança e o auto-amor para vivenciarmos essa nossa vida da melhor maneira possível. E assim nós vamos agradecendo a toda essa equipe espiritual que nos ampara, que está aqui ao nosso lado, nos fortalecendo, que nós possamos, Senhor, abrir em nossa mente esse espaço para o pensamento positivo, para essas convicções positivas, nos lembrando dos ensinamentos de Jesus. E dessa maneira, Mestre querido, que os teus mensageiros se aproximem de nós, nos trazendo o amor, nos trazendo a paz, nos trazendo a força. Que essa mensagem de renovação possa chegar a todo o nosso planeta, envolvendo todos os corações tristes, todos os corações angustiados, todos os corações em sofrimento, em dúvida. Que todos nós possamos, Senhor, nos abrir para essas orientações que vêm através de todas as seitas, de tantas pessoas para nos ajudar. Que nós possamos ter esses olhos de ver e os ouvidos de ouvir, como Jesus disse, e essa coragem de colocar em prática essas orientações para a nossa felicidade. E nesse instante, com os nossos corações abertos e convictos do amparo divino, nós vamos sentindo a aproximação desses benfeitores amigos que trazem para nós essa transfusão de energias. E o nosso coração aberto na certeza desse amparo. Nós nos colocamos nessa disposição, à disposição desses benfeitores amigos. Nós conseguimos ser capazes de receber essas energias. E com essa nossa vontade firme, essas energias são absorvidas, elaboradas e transformam as nossas células deficientes em células produtivas, as células doentes em células saudáveis, revigorando o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, mas principalmente fortalecendo a nossa mente, para que possamos trabalhar os nossos bons pensamentos. Que esta água que deixamos ao nosso lado também absorva esses fluidos salutares e que ao ingerirmos esta água nós possamos sentir que ela também carrega esses benefícios para o nosso refazimento. E em nome de Deus, em nome de Jesus, de toda essa equipe espiritual que esteve aqui conosco, nós nos despedimos no dia de hoje, desejando a todos uma semana de muita paz, de muita força, de muita prosperidade, de muita convicção, e de que essa mensagem possa realmente exercer uma transformação em nossa vida.
Muita paz, muita luz. Até uma próxima oportunidade. E lembrando a todos que a nossa casa se encontra sempre aberta para receber presencialmente todos aqueles ao encontro com Jesus. Fiquem com Deus.